A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os nossos irmãos em Cristo e uma saudação cordial aos internautas. Meu nome é Maria Simões e eu estou aqui para fazer um comentário sobre esse vídeo que vocês estão vendo na tela, sobre o que esse cidadão, que atende pelo nome de Neil Barreto e se autodenomina pastor evangélico, falou em um dos seus cultos, na denominação a qual ele preside, né? Que é uma batista, igreja batista, que fica, se não me engano, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Bom, vamos analisar juntos os absurdos que esse cidadão fala. Vamos lá, para que seja bem claro para todos os irmãos que às vezes a gente vê algo, ouve algo, mas na realidade não ficará oculto por muito tempo, porque o Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, revela a verdade e as máscaras caem, e caem literalmente. Vamos lá. Nós vamos trazer ao altar nossos dízimos, nossas ofertas. Você que é dizimista, traga seu dízimo. Você que é ofertante, traga sua oferta. Você que não é nada, não traga nada. Bom, ele já começa muito bem ofendendo os membros. Essas pessoas aqui, infelizes pessoas que ouvem esse rapaz, ele já começa ofendendo-os, chamando-os de nada. Ou seja, se você não vai dar oferta, se você não vai dar dízimo, você não é nada. Você não tem expressão. Você é um vazio, você não existe para ele, para essa comunidade, porque simplesmente você não dá oferta e você não dá dízimo. Ao que nós sabemos, as ofertas, segundo o texto do Evangelho, devem ser dadas voluntariamente e segundo o coração de cada um, e não desta forma, né, sendo imposta de uma certa maneira, de uma maneira muito sutil, muito educada até, mas traga as suas ofertas, traga, né? Impondo. Estranho isso, não é? Para um homem que aparentemente parecia ter uma visão real e correta do Evangelho, mas só parecia. Vamos continuar. Permaneça como você está, né? Um alguém ingrato. Ingrato. Quem não dá dízimo é ingrato. Se ele fala que quem não dá dízimo é ingrato, é porque ele crê que a prosperidade financeira dos filhos de Deus vem da prática mentirosa atual do dízimo. Nós sabemos, né, todos nós que saímos desse sistema corrupto, que só muda a aparência, mas continua corrupto, chamado sistema religioso evangélico, o qual ele prega contra. Ele prega contra ele mesmo, eu não entendo. Hoje eu sei que ele prega contra ele mesmo. Quer dizer, uma artimanha, né? Uma forma de iludir as pessoas. Mas não fica, não. O Senhor Jesus revela, o Espírito Santo revela, viu, pastor Neil? O Espírito Santo revela. Ele induz as pessoas, né? Ele diz que as pessoas são ingratas. Então ele crê que a prosperidade vem, o conforto vem dessa paga mentirosa mensal e em dinheiro do dízimo. Que nunca foi, né? Nós sabemos disso. Quem saiu desse sistema sabe muito bem disso. E ele também sabe. Alguém que não participa do que o Senhor tem ministrado na sua própria casa. Aí ele vem falar que o Senhor tem ministrado na sua própria casa. Olha a estrutura da casa do Senhor. Bonita, né? A casa do Senhor. Telão, boas caixas de som, ó, canhões de luz, microfones potentes, olha aqui as caixas bacanas, os instrumentos devem ser dos próprios músicos, talvez não, talvez da própria empresa aí, né? Bacana a casa do Senhor, né? Ele chama isso de casa do Senhor. Vamos ver se é casa do Senhor, vamos ver se o Neil, ele sabe realmente, porque ele deve ter feito algum curso de teologia para poder comprar o direito de ser pastor, porque ele não tem dom de pastor. Porque se ele tivesse dom de pastor, dado realmente pelo Espírito Santo, jamais ele falaria o que ele falou até agora, os absurdos que ele ainda falará. Ele jamais teria uma postura dessa, que vocês vão ver aqui.
Então eu creio que ele fez um curso de teologia, até de bacharelado em teologia, comprou a carteira dele de pastor, se associou a uma empresa, né, que no caso a Batista aí de São Gonçalo, Rio de Janeiro, não sei o nome dessa empresa, sei que é uma das batistas da vida, né, se associou a essa empresa como sócio majoritário e está aí pregando dízimo, né, o que aparentemente nas pregações dele, aparentemente, como eu já disse, porque é uma capa de pastor, de ovelha, de certinho, mas só uma capa. Ele diz absurdos que vocês vão ver mais à frente. Mas ele está falando aqui que é a casa do Senhor, né? Vamos ver, né? Se o texto bate, se o que está escrito no Evangelho é o que ele está dizendo. Aqui é a tradução da Bíblia King James, em português, no livro de Hebreus, no capítulo 3, a partir do versículo 4. Vamos ver se bate com o que o pastor Neil Barreto está afirmando, que lá é a casa do Senhor. Porquanto toda casa é construída por alguém. No entanto, Deus é o supremo construtor de tudo. Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser revelado no futuro. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa, precisamente, somos nós. Então aqui o texto está falando que na época de Moisés, na época da lei, Moisés como servo foi fiel à casa de Deus e ele deu testemunho das coisas que viriam e se cumpririam no nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele conclui que Cristo, como filho do nosso Pai Celestial, sobre a casa de Deus, ou seja, já na nova aliança, na graça. E essa casa qual seria? Será que é a igreja batista do pastor Neil que ele falou? Não, precisamente somos nós. Nós, pessoas. Todos aqueles que recebem o Espírito Santo de Deus, que recebem Jesus como suficiente Salvador. Eles sabem disso. Eles pregam isso. Mas só pregam. Só na palavra, mas na prática, não. Vamos continuar. Toda vez que a gente fala isso, é claro que no coração de alguém que não contribui nada, vem aquela palavra sempre, né? Eu não dou dízimo porque eu sou contra o dízimo. Você está coberto de razão e tem direito de ser. Errado é você... Um detalhe, ele diz que a pessoa tem direito de não dar o dízimo. Bom, se ele diz que a pessoa está coberta de razão e tem direito de não dar o dízimo, ele não poderia jamais dizer as coisas que ele vai dizer. Chamar as pessoas de desonesta, de ladrão. Se a pessoa tem um direito, como é que ele vai cercear esse direito? Ele se contradiz. Né? Sabe o que é isso, irmãos? Eu vou dizer o que é isso. Eles estão ficando meio desesperados, porque essa arrecadação está caindo drasticamente. Sabe por que está caindo? Porque vocês, meus irmãos, estão sendo alertados sobre essa mentira chamada dízimo e sobre esses falsos pastores, esses falsos profetas, esses falsos homens de Deus, né, que tem uma capa, mas só uma aparência, né, como Jesus falou, seus lábios me adoram, mas o seu coração está longe de mim, está longe. Então, como está caindo muito a arrecadação, porque graças ao Senhor Jesus, a ceifa já está começando a ser feita, né, separação, o Senhor já está separando os dele, e tem que sair dela, né, sair dela, povo meu. Vocês vão ver como é interessante esse vídeo que eu estou fazendo, muito interessante, tem muita coisa boa. Tem um pouco de paciência que vai ser um pouco longo, mas vai valer a pena. Então eles estão ficando meio desesperados, ao ponto de fazer e dizer os absurdos que esse cidadão vai dizer aí. Vamos continuar aqui. Ser contra o dízimo e participar do que ele promove na igreja. Você está sentado num banco que foi comprado com dízimo doado. Primeiro, promove na igreja. Então ele também afirma que este local onde ele está aí presidindo, é a igreja de Cristo. Ele que está dizendo, foi isso que ele disse. Será que é? Vamos ver se é, né? Vamos aqui, deixa eu ver, Lucas 24, 44, deixa eu gravar isso aqui, vamos aqui em Atos. Vamos em Atos. Atos capítulo 17, não, capítulo 7 mesmo. Ele conhece esses textos, ele conhece. Vamos lá, 7, vamos aqui para o verso 1. Aqui é o Estevão, nosso irmão Estevão, cheio do Espírito Santo, falando no Sinédrio, né? No Sinédrio. Então ele vai citar o profeta Isaías, ele diz: todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta. O que é que o profeta Isaías disse?
O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? E conclui, não foram as minhas mãos que fizeram estas coisas? Aí o Estevão vai falar, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Até hoje eles são rebeldes e obstinados de coração. Deixa eu voltar aqui para o texto que a gente estava, que eu vou falar sobre esse texto daqui a pouquinho, que também é uma palavra infeliz desse pastor, né? Uma palavra infeliz. Ok. Então, não é lá a casa, ok? Mais um erro dele. Não sei se proposital ou se realmente ele é um ignorante da palavra. Eu creio mais que seja proposital para ele poder garantir essa cobrança indevida e mentirosa do dízimo mensalmente como dinheiro. Porque não existe, irmãos. Eu desafio o pastor Neil para me provar no evangelho que existe, tá? Que o dízimo, o Senhor Jesus mandou cobrar dízimo na época da graça em dinheiro e mensalmente. Vamos continuar aqui para ver mais disparates desse cidadão. Pelos seus irmãos, deveria estar em pé. Não, você não deveria estar em pé porque esse tabernáculo. Ele continua afirmando que aí é o tabernáculo. Ele continua afirmando que aí é o tabernáculo e templo, né? Nós podemos dizer que são sinônimos. Então vamos aqui de novo, né? Vamos dar um passeio aqui de novo. Em 1 Coríntios, capítulo 3, vamos ver o que o apóstolo Paulo diz, 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, novamente, o Neil falou bobagem. Novamente, ele provou que o conhecimento dele ou é nenhum, ou pior. Ele sabe e ele omite para ter algum benefício nisso. Vamos continuar. Foi pago com o dízimo dos teus irmãos. Você devia estar do lado de fora do tabernáculo. Não, você não deveria estar do lado de fora porque esse terreno foi comprado com o dízimo do seu irmão. Você deveria estar do lado de fora da igreja. Você não... Do lado de fora da igreja. Então ele continua insistindo que aí é igreja. Ele nunca foi igreja. Nunca foi igreja, cidadão Neil Barreto. O Senhor Jesus nunca mandou erigir nenhum templo concreto, um edifício concreto, de madeira, de cimento, de tijolo. Não, nunca mandou. Você está mentindo. Mentindo, isto é uma mentira. Vamos lá. Não deveria ouvir essa palavra pela internet, porque a internet é pago com o dízimo do seu irmão. Não pode ouvir palavra, não pode, você tem que pagar para fazer tudo dentro desta suposta, segundo Neil, casa de Deus. Você tem que pagar. Porque Deus, ele é o Deus do Neil. O Deus do Neil, ele é muito pobre e muito fraco. Se não pagar, a palavra para de ser pregada. A palavra fica submissa e subjugada ao dinheiro do homem. O Deus do Neil é assim. Ele é muito fraquinho. Ele precisa do seu dinheiro, irmãos. Sabe? Porque Paulo pregava nas casas. Paulo ia ao templo pregar para tirar as pessoas de lá do templo. Ele não ia dizer fiquem. Eles diziam saia. Igreja, que vem do grego, eclesia, né, diz o quê? Diz que nós devemos sair e não estar lá dentro. Exatamente assim. Voltando aqui, irmãos, eu dei uma pequena pausa, mas é assim mesmo, é ao vivo. Vamos voltar aqui, né, o raciocínio. Continuando. Você não deveria participar de nada. Se você é contra, não deveria usufruir dos frutos dele. Você é desonesto. Os frutos dele, de Deus, é banco confortável, essa estrutura, mega estrutura. Ele chama de desonesto. Vamos voltar. Você é desonesto, viu, membro da denominação empresarial do senhor Neil Barreto? Você é um desonesto. Você que não dá dízimo é desonesto. Ele não, ele é honestíssimo. Ele é fora de qualquer, né, perspectiva. Vamos voltar aqui um pouquinho para eu falar que você é desonesto. Ouve aí de novo ele te chamando de desonesto. Frutos dele, você é desonesto. Você é mau caráter. Você é desonesto e mau caráter.
Você que não dá o dízimo para o senhor Neil Barreto, ou melhor, para a obra de Deus que ele faz, né? Vamos ver qual é a obra de Deus que ele está se referindo, porque a palavra obra, dentro dos contextos da palavra, tem vários significados. Eu não sei a obra, né, que ele está se referindo, você é desonesto, você não contribui para esta obra aí, faraônica, assim, né, nababesca. Porque é engraçado, Jesus Cristo não tinha onde pôr a cabeça, tinha um par de chinelo, uma túnica. O homem mais humilde, mais simples que já andou sobre essa terra. O Jesus que nós cremos, que não sei se é o que ele crê, porque o Jesus que nós cremos, que morreu na cruz por nós, não endossa isso aí não. Você sabia que Jesus Cristo não endossa dizimista? Sabia? Não sabia não? Isso aqui não estava programado não, o Espírito Santo me deu agora de falar. Então eu vou mostrar para vocês aqui, vou fazer uma busca aqui. Justificado. Você não é justificado porque você dá dízimo, tá? Vamos ver aqui no Novo Testamento. Onde é que tá? Aqui, Lucas 18:14. Versão internacional, a leitura mais fácil, né? 14. Aqui, ó, vamos ler aqui rapidinho. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, no íntimo, né, com aquela ênfase. Eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, né, corruptos, mau caráter, como o Neil falou que vocês são, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Coitado do publicano. Já estava levando a fama, sem nem ter aberto a boca. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eita, que coisa! Que esse é o membro que Neil quer. Esse é o membro que Neil quer na empresa que ele administra. Que ele não administra igreja, porque aquele lugar nunca foi igreja. Nunca, jamais será. Viu, doutor Neil? Jamais será igreja. Isso aí que o senhor administra não é igreja, nunca será. Por mais que o senhor queira, mas nunca será. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Aí Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, vai falar: eu lhes digo que este homem, ou seja, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Os pastores, a maioria deles, usa esse texto para pregar humildade. Mas aqui nesse texto está uma revelação fantástica. Jesus Cristo não justifica dizimista. Vocês estão ouvindo bem? Abram bem os ouvidos de vocês, espirituais principalmente. Jesus Cristo não justifica o dizimista. Quem justifica o dizimista é o seu Neil. Porque o que não é dizimista, ele chama de desonesto e mau caráter. E tem mais, vamos lá, vamos continuar. Você não é honesto. Diz que é, mas não é. Você diz que é honesto, mas ele está garantindo que você é desonesto. Ele tem todo o aval e tem toda a autoridade espiritual para garantir e dizer que você não é você não é honesto, você é desonesto. E ele vai piorar. Porque se você tivesse caráter, você não dizimaria, mas não desfrutaria de nada. Ah, eu não dou dízimo porque está no Velho Testamento. Mas quando o Velho Testamento diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, para você é Bíblia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, é Bíblia. Deus é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente, é Bíblia. Bom, ele fala que os não dizimistas, né? Agora eu vou te fazer aqui um parênteses. O erro é seu, irmão. Porque se você já tivesse acordado para a verdade, você não estava mais aí dentro. Porque aí não é igreja. Você está perdendo seu tempo precioso. E você deveria estar crescendo espiritualmente. Não vai crescer dentro. Não vai. Você deveria estar crescendo espiritualmente, buscando o Espírito Santo para guiar a sua vida. E aí sim, você encontrar com Jesus verdadeiramente, crescer e praticar o Evangelho. Porque você não precisa de estrutura nenhuma para praticar o Evangelho. E ele mesmo, em outras vidas, outros seminários que ele prega, ele mesmo diz isso. Eu não sei o que é que ele acredita, porque uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. Então, quem é o verdadeiro Neil? Será que ele é bipolar? Pode ser, né? Bom,
Mas ele está dizendo aí que os não dizimistas dizem que não dizimam porque está na antiga aliança, na lei. O dízimo está na lei e Jesus acabou a lei, aboliu a lei. O véu do templo se rasgou. Não tem mais lei, não é para viver pela lei. E nem praticar nada da lei, muito menos o dízimo mentiroso, mensal e como dinheiro. Mas ele afirma que outros textos da antiga aliança servem. Que o não dizimista aceita outros textos e só não aceita do dízimo. Então eu vou mostrar uma coisa ao seu Neil aqui, que eu acho que ele também não sabe, ou se ele sabe, ele teima em não querer compartilhar da verdade. Lucas 24. Vamos aqui para 44. E disse-lhes, foi Jesus, um detalhe, Jesus disse isso aqui, ele já tinha sido morto, ressuscitado, glorificado. E disse-lhes, foi isso que eu lhes disse, que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito. Estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ora, o Senhor Jesus está dizendo que os salmos fazem parte também do fundamento da palavra do Evangelho. E quando ele cita aqui a lei de Moisés, foi quando Moisés fez uma profecia a respeito dele. Esse texto endossa, explica, melhor dizendo, explica aquela palavra que o Senhor Jesus falou enquanto estava como homem na terra. Eu não vim para abrogar a lei, sim para cumpri-la. Ele veio para cumprir isso aqui, ó, o que estava escrito sobre ele. Mas ele ressalta que nos salmos estava escrito sobre ele. Então, os salmos, senhor Neil Barreto, que o Senhor diz que só presta para os não dizimistas, quando não fala de dízimo na antiga aliança, serve para nós, é para a igreja também, ok? Vai aprendendo aí, já que se é que o senhor não sabe e finge, né? Vamos lá. Só não é Bíblia trazer, você é desonesto. Desonesto. Você continua sendo desonesto. Eu não dou dízimo porque o pastor é ladrão. Bom, se eu sou ladrão porque roubo o dízimo, a Bíblia diz que você é ladrão porque não dá. Somos colegas. Os colegas. Ele diz que vocês são colegas porque ambos são ladrões. Ele realmente é um coitado. Vamos lá. Ele disse que a Bíblia fala que você é ladrão porque você não dá dízimo. Vamos para Malaquias? Vamos ver quem é que está sendo chamado de ladrão? Porque ele só lê Malaquias 3, 10, né? Vamos ler Malaquias 1. Ou melhor, Malaquias 2, 1. Vamos ver a quem é que o Senhor está dirigindo a palavra. E agora esta advertência para vocês, ó sacerdotes. Está falando para os sacerdotes, ou seja, se fizer uma analogia, como eles fazem do livro de Malaquias, trazendo a maldição para a nossa vida, trazendo para a igreja, vamos trazer esse texto também para a igreja. E agora a advertência para vocês, ó pastores corruptos. Malaquias 1 fala que é uma advertência para Israel, ó, contra Israel. Eu não sou Israel, nem Israel espiritual ainda, tá ok? Então não é contra nós não somos ladrões, porque não damos esse dízimo mentiroso que ele quer cobrar. Esse dízimo de Malaquias era recolhido a cada 3 anos. Eu vou deixar aqui só a citação da referência, onde vocês podem encontrar a verdade sobre o dízimo, se é que vocês não sabem. Deuteronômio 14, do 22 ao 29, vocês vão ver que o que era o dízimo, como eles deturparam. E também em Deuteronômio 12, 5, 6 e 7, fala que não só o dízimo nunca foi dinheiro, mas votos, sacrifícios, holocaustos, oferta voluntária, enfim, tudo era alimento. Então, senhor Neil, os seus infelizes membros, que ainda são membros, mas que eu espero que depois desse absurdo que o senhor falou, eles deixem de ser membros dessa sua empresa, não são ladrões. O senhor pode até dizer que é. O senhor falou aí que é, né? Segundo aqui, Malaquias 2, e agora a advertência para os sacerdotes, que estava roubando os dízimos e as ofertas, eram sacerdotes, tá? E nunca foi dinheiro. Vamos voltar aqui, vamos voltar para ver aqui o desfecho dessa comédia, porque seria muito cômico se não fosse trágico. Vamos ver. Então, não há razão para não dar. A razão é porque não houve conversão à palavra. Outra coisa, que absurdo, ele afirma que a conversão à palavra é quando você dá dízimo. Se você não der dízimo, você não é convertido à palavra. Meu irmão querido, eu vou te dizer,
Quando você parar de dar o dízimo e alimentar esse tipo de pessoa, você vai estar convertido. A sua conversão vai vir quando a verdade do Espírito Santo entrar no seu coração e você parar de pecar, porque isso é pecado. Dízimo, como eles pregam, como esse cidadão está pregando aí, xingando, ofendendo e abusando. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Esse homem pode ser considerado um homem de Deus? Um homem que chama as ovelhas de Cristo, porque não pertence a eles, né? Embora algumas aí ainda não sejam nem ovelhas, né? Porque não ouviram a voz do sumo pastor e não saíram daí de dentro, como está em João 10. Mas eles pegam essas pessoas e dizem que é ladrão. Ele diz que é ladrão, desonesto, mau caráter, nada. Isso seriam palavras de um cidadão que vai depois, lá no movimento Missão Integral, eu vou falar já já dele, desse Missão Integral, e diz que o importante é o amor aos irmãos, o importante é o compartilhar. Será que é a mesma pessoa? Eu estou achando que o pastor Neil Barreto tem irmão gêmeo. Sabe aquela historinha do irmão gêmeo do bem e o irmão gêmeo do mal? Eu acho que é aí que está pregando o irmão gêmeo do mal. Não é possível. Então, como é que um homem que diz que tem o Espírito Santo fala essas coisas para as pessoas? Eu quero respostas. Como é que um homem que diz que tem o Espírito Santo guiando a sua vida abre a boca para ofender as pessoas dessa forma? Vamos continuar aqui, porque é um espetáculo isso aqui, né? Então você que é contra, proponha ser homem. Não desfrute nada que o dízimo dos teus irmãos. Não desfrute nada se você não dá dízimo, porque você não é homem, você é um moleque. É o que ele está dizendo nas sublinhas. Constrói. Se você é honesto, propõe ser homem. Não precisa nem ser homem de Deus, seja homem. Homem. Sujeito homem, ó, macho. Não desfrute. É contra porque está no Velho? Arranca o Velho Testamento da tua Bíblia e nada do que está lá, nem no princípio criou Deus os céus e a terra. Rasgue tudo de lá. Porque não tem como ser criacionista, não tem como ser alguém que acredita no novo sem acreditar no velho. Outro erro brutal. Ah, meu Deus, eu só rindo. Não tem como acreditar no novo sem não acreditar no velho. O Velho Testamento tem importância histórica, tem importância para a gente conhecer a história, o relacionamento de Deus com o povo antigo. Mas nós não precisamos do Velho Testamento, não. Nós precisamos do Evangelho. E o Evangelho é a palavra de Jesus, do Espírito Santo revelado, porque o Evangelho é o ministério do Espírito Santo. Está no Novo Testamento. Então ele comete outro erro. Erro por cima de erro. Esse homem é um herói, porque tanta abobrinha proposital. Não é abobrinha, né, irmão? Isso é maledicência. Tem como. Então, ao sair daqui, olhe-se no espelho e seja honesto com o diagnóstico que você faz. Mas não diz que não dá dízimo porque está no velho, não diga que não dá dízimo porque é contra, não diga porque o pastor é ladrão. Não. Nada procede. Nada. Tudo procede, viu, irmão? Tudo procede. Você não dá porque você não é dono das suas coisas são donas de você. Você não dá talvez porque você não é convertido, você não consegue dar. Você até gostaria, mas não... Você ainda é avarento. Ele ainda lhe chama de avarento. Onde não tem nenhuma ordenança para você dar dízimo no Evangelho. Nenhuma. Jesus nunca lhe ordenou dar dízimo. Ele diz que você tem apego ao dinheiro. Ele não tem. Nenhum. Ele é um homem dadivoso. Ele é um homem... Meu Deus. Eu estou até impactada com tanta dadivosidade do Neil Barreto. Consegue. Porque Mamon é o teu Deus. Mamon é o teu Deus. E o Deus dele é quem? O Deus, ele fala que aí é a casa de Deus e não é. Ele fala que aí é o santuário de Deus e não é. Ele fala que o salmo não deveria servir para o não dizimista. Ele fala que as pessoas são nada. Eu não estou entendendo, Neil. Você está ficando confuso. Depois você vai ter outros discursos em outras pregações. Então, não me venha com chorumelas nem com desculpas esfarrapadas quando eu tenho que ouvir. Todo mundo que discute sobre dízimo, só quem discute é quem não dá. Quem dá, dá com alegria. Acabou. Nem pergunta nada.
Porque a Bíblia diz que Deus ama não quem dá, Deus ama quem dá com alegria. Meu querido, você tem que voltar para o curso de teologia. Porque ou você não aprendeu absolutamente nada, ou você realmente tem um coração muito perverso. Essa palavra que você acabou de falar aí, que quem dá, dá com alegria, não é dízimo, é oferta. Oferta é voluntária. Vamos ver, né? Vamos ver com a palavra que é melhor. Não me lembro se está em 1 Coríntios ou 2 Coríntios. Vamos 2 Coríntios para ver se está aqui. Aqui. Ah, meu Pai eterno, Jesus Cristo, tem misericórdia, só o Senhor mesmo. Cada um, aqui, 2 Coríntios 9, versículo 7. Paulo está se referindo a ofertas que eram colhidas para os irmãos, que é a verdadeira igreja, para os irmãos. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Tem nada a ver com dízimo isso aqui. Esse texto não está inserido no contexto de dízimo. Você usa um texto fora do contexto para tentar endossar a sua mentira, Ney. Tá bom? Mas tá caindo sua máscara e vai cair mais ainda. Vamos lá. Quem dá com alegria, aí, Carol, o que você tem vai dizer? Mas está escrito lá, trazer, cada um contribua. Trazei, acabou, eu trago por fé, obediência e gratidão. Você consegue fazer isso? Fé, obediência e gratidão ao dízimo. Porque Jesus nunca mandou dar dízimo. Então é quem? É mamon? Quem é mamon? Não, mamon é quem vocês servem. Quem não dá dízimo serve a mamon e quem não... Peraí, eu estou confuso. Vamos lá. Ele diz que quem não dá dízimo é avarento e serve a mamon. E quem dá dízimo serve a Deus Todo-Poderoso. Olha que interessante. Muito interessante. Nunca tinha pensado desse jeito, nem eu. Que loucura, isso é uma loucura. Isso, faça isso, vamos adorar o Senhor enquanto adoramos o Senhor. Bom, vamos encerrar aqui esse vídeo, né? Que ele vai adorar o Senhor lá na casa do Senhor, que não é casa do Senhor. Agora, eu quero falar uma coisinha para vocês aqui, rapidamente. Eu conheci esse cidadão, Ney, até então eu não sabia que ele existia. Mas eu tomei conhecimento de um movimento chamado Missão Integral e comecei a ouvir alguns vídeos e comecei a achar muito interessante a proposta da Missão Integral, que é basicamente a proposta de amor, né, de praticar o evangelho genuíno e tendo amor, caridade, desprendimento, cuidado com o outro, a questão social muito latente nesse movimento integral. Eu achei isso muito bacana. E comecei a ouvir alguns vídeos, alguns áudios. Aí eu conheci o Neil, né, que ele, por isso que eu estou dizendo, ele deve ter alguma bipolaridade, porque as outras pregações dele é muito diferente disso aí. Muito diferente. Embora ele tenha sempre uma prepotência ao pregar. Conheci também o pastor Ariovaldo Ramos, o pastor Paulo Borges Júnior, o Guilherme Burjac. E eu quero mostrar para vocês agora um vídeo do pastor Ariovaldo Ramos. Olha o que é que o pastor Ariovaldo Ramos, que é o presidente desse movimento da Missão Integral, um dos presidentes, um dos líderes, Neil é outro, Neil Barreto é outro. Olha, presta atenção o que é que ele vai dizer. Vou deixar aqui rolar até um determinado ponto. Ouçam aí, o que é que Missão Integral, onde Neil é participante assíduo, vai a vários seminários, prega em vários lugares. Olha o que é que o Ariovaldo Ramos, que é um dos líderes desse movimento, porque segundo o que me falou o Guilherme Burjac, a Missão Integral é um movimento onde cada membro, olha só, age em autonomia e liberdade. E essa é a grande plataforma, um movimento de amigos. Palavras ditas pelo WhatsApp para mim, pelo senhor, não sei se ele é pastor, mas pelo irmão Guilherme Burjac. Eu tenho aqui como prova. Então, vamos ver o que é que os amigos acham, né? Olha as palavras do Ariovaldo Ramos. Olha só, presta atenção. Eu tenho uma resposta. Sai dela, povo meu. Vai embora. Não sustente líderes que apoiam métodos que são contrários a Jesus Cristo. Sai desse negócio. Denuncia o cara. Diz para ele que esse método não é cristão.
e que ele precisa mudar. Que se ele quiser saber como ele vai mudar, fala para ele vir no Congresso de Missão Integral. Pastor Ariovaldo, lamento lhe dizer que infelizmente o Neil não aprendeu nada aí, né? Ele deve ter cabulado essa aula. Vamos lá. Que os caras da Missão Integral ensinam para ele. E se ele disser, não quero, sai dela, povo meu. Não fica onde o nome de Cristo está sendo aviltado. O nome de Cristo foi aviltado várias vezes por Neil, não diretamente, mas indiretamente, onde ele prega uma mentira chamada dízimo. E Jesus não compactua com mentirosos. O Espírito Santo não compactua com mentirosos. Ok? Mais um pouquinho aqui, porque eu tenho uma coisa para falar ainda muito mais escabrosa para os senhores. Não fica onde pessoas estão sendo exploradas. Nossa! Ele falou tudo. Não fica onde pessoas estão sendo exploradas. Mas você pode ficar no lugar onde está sendo chamado de desonesto, ladrão. O que mais? Eu anotei aqui, ó. Desonesto, ladrão, nada, mau caráter, avarento. Aí pode ficar. Porque, será que é porque é amigo? Neil é amigo do Ariovaldo? Porque segundo o Guilherme, é um movimento de amigos. E o Neil está sempre pregando com eles. Se vocês procurarem aí no YouTube, Neil Barreto, Missão Integral, vocês vão ver várias pregações dele aí, endossadas pela Missão Integral. Líderes estão se enriquecendo às custas da fé dos outros. Não fique com eles. Rompa com eles. Diga para eles, eu amo você, e porque eu amo você, eu vou romper com você. Bom, aqui eu não vou continuar porque... Depois vocês podem estar no YouTube esse vídeo aí, tá? Ariovaldo Ramos G12, se vocês quiserem ver o vídeo total. Agora eu quero... Essa fala aqui, que vocês estão vendo de Ariovaldo Ramos, é uma fala bacana, né? Uma fala sensata, uma fala coerente, uma fala de até uma tendência espiritual. E eu quero falar um pouquinho da Missão Integral. A Missão Integral, como eu disse antes, eu achava que era um movimento muito bom, não acho mais, infelizmente. E eu vou dizer por que já já, e vou mostrar por que já já. São pastores muito bem preparados teologicamente, que fazem parte da Missão Integral, Ariovaldo Ramos, Paulo Borges Júnior. Se bem que o Paulo Borges Júnior é muito coerente, eu gosto dele. Não tem nada a ver com essa mentirada aí toda do Neil e endossada pelo Ariovaldo. Vocês estão pensando que ele não está endossando o Neil? Vocês vão ver daqui a pouquinho. Essa fala dele aí é muito bacana, né? Então eu não entendo o que é que acontece com as pessoas que estão aí na liderança do MI, porque eles falam uma coisa e falam outra. Muito, muito louco isso. São pastores muito bem preparados teologicamente, falam muito bem, têm muito boa oratória, todos formados com grau superior, então conduzem uma plateia como ninguém. Plateia, né? Agora vamos ver o que é que o Ariovaldo Ramos falou sobre a pregação do Neil. Aqui, ó. Vamos ler aqui no blog do Ariovaldo Ramos o que é que ele comenta, o que é que ele fala sobre essa pregação escabrosa, vergonhosa do Neil Barreto. Pastor Neil Barreto, diante da polêmica gerada pela fala do pastor Neil Barreto no exercício de seu pastoreio e presidência da instituição, que tem suscitado debate acalorado, por vezes injusto e desrespeitoso, declaramos, então ele fala por ele e fala por todo o corpo de amigos da Missão Integral. Não há nada de injusto e desrespeitoso até aqui, falei tudo coerentemente. O pastor Neil é um homem sério e honesto, nota-se. Como pessoa e como pastor, nota-se mais ainda. O pastor Neil fez um discurso calcado na busca por coerência institucional. Quer dizer, o mesmo homem que vocês ouviram há poucos minutos dizer, sai dela, povo meu, sai de dentro da instituição corrupta, está dizendo que a instituição do Neil não é corrupta. É diferente das outras, porque o Neil é amigo. O Neil é um amigo, dito pelo Guilherme, que eu falei aqui na instante. Todos são amigos. Então, as outras são corruptas, mas a do Neil não é. Ok. Ele não usou o artifício da mística, invocando maldições ou que tais. Não, realmente ele não usou desse artifício. Ele, na cara, chamou de mau caráter, chamou de desonesto, de ladrão, de um nada, né? Raca. Ele chamou de raca.
Aliás, se você não sabe, você sabe, Ariovaldo, você é muito inteligente. Raca significa um nada, né? Um nada. E o Senhor Jesus diz que aquele que chama seu irmão de raca é réu de juízo do inferno. Está escrito lá. Continuando, sua colocação foi de cunho moral. Chamar os outros de desonesto e mau caráter é de cunho moral. Que amor, que coisa linda. Isto é, chamou os membros da instituição na qual faz parte, porque foi um chamado aos membros arrolados e dirigido aos faltosos com compromisso que conscientemente assumiram, conscientemente não, induzidos, pressionados, chantageados, espremidos, né? E a considerarem se é justo não cumprirem o que se comprometeram, enquanto usufruem de tudo o que a fidelidade dos fiéis sustenta. A fidelidade dos fiéis não tem que sustentar banco, senhor Ariovaldo Ramos. Que decepção com o senhor, que decepção, que coisa triste. Não tem que sustentar instrumentos maravilhosos, não tem que sustentar ar-condicionado, não tem que sustentar nada disso, nem sequer um tijolo, e o senhor sabe muito bem disso. O senhor é uma decepção para mim e para muitos, senhor Ariovaldo Ramos. Alguém pode discordar, mas não pode deturpar. Não houve deturpação aqui nenhuma, foi tudo muito claro o que eu falei. O pastor Neil não usou de arroubos místicos, pelo contrário, fez um discurso sustentado no pressuposto do compromisso consentâneo previamente acordado. É um contrato isso? Então é uma empresa, vocês estão vendo aí? Compromisso, ali onde foi que está? Previamente acordado, há um acordo, né? Um acordo de cavalheiros. Você dá o dízimo e eu não te chamo de ladrão. Você dá o dízimo e eu não te chamo de desonesto. E que todo que se filia à instituição que ele lidera assume. Ele lidera realmente uma instituição corrompida, uma instituição que não é a igreja de Cristo, não é uma instituição humana, absolutamente e meramente humana. Essa luta entre a manifestação local da igreja do Cristo e o sustento da instituição que essa comunidade decidiu criar para a consecução de seus objetivos será sempre um desafio para aquele que tem que de pastorear de um lado e de presidir do outro. Oh, que lindo! Como é difícil para ele. Que coisa, né? Como é difícil ele ser pastor e administrador de empresas. Deve ser mesmo, né? Porque administrador de empresas exige tomar conta do seu staff, ver como é que está saindo dinheiro, entrando, saindo, fazendo o quê. Em pastorear exige amor, né? Exige dedicação, exige compromisso com a alma humana, né? E não compromisso com o conforto do corpo, né? Continuando. O movimento Missão na Íntegra é um movimento de pregadores que estimula as manifestações locais da Igreja do Cristo a serem relevantes onde forem plantadas. O pastor Neil, à frente da Igreja Batista Betânia, obrigado, logrou um dos mais significativos patamares de relevância. Eu gostaria de saber quais são esses patamares de relevância. Eu gostaria muito de saber como é que está o povo, né, que esse homem diz pastorear. Quantos têm dons, quantos estão crescidos espiritualmente, quantos são capazes de andar com as próprias pernas e formar discípulos, quantos? Graças, inclusive, à fidelidade dos irmãos que certamente o motivaram com sua postura a chamar a responsabilidade aqueles que disseram que fariam o mesmo. Tudo aqui gerando em torno de dinheiro, vocês prestaram atenção, né? Tudo aqui fala de dinheiro, grana. O movimento Missão na Íntegra considera um privilégio privar da companhia da pregação abençoada e coerente do pastor Neil Barreto. Pois muito bem, meus amigos, aqui está a resposta do senhor Ariovaldo Ramos, na página dele aqui, ó, na página dele do Facebook. Esse aqui, ó, é o que eu falei, ó, Guilherme Burjac. Aqui vocês podem ver o Neil, ó, o Neil aqui, o Neil tá aqui, ó, aqui tá o Neil, tá? E aqui o resto dos pastores que formam a Missão na Íntegra, tá falando Missão Integral, a Missão na Íntegra. É isso, a Missão na Íntegra, para mim, deixou de ser o que era, porque eu não posso concordar com palavras tão diferentes de posturas, palavras tão diferentes de posições, né? Amor não é isso não, pastor Evaldo. Amor não é o senhor endossar um absurdo que o Neil falou. Aliás, o senhor, eu vou concluir aqui, irmãos, lembrando para o pastor Evaldo, uma certa feita, Paulo estava na Grécia, e Pedro chegou e estava comungando em harmonia com todos os irmãos convertidos a Cristo, os gregos, mas chegaram irmãos judeus, e Pedro, com medo
de ser apontado, julgado, Pedro se afastou e foi ficar com os judeus e meio que esqueceu os gregos. O que Paulo fez? Ele endossou Pedro, Ariovaldo? Ou ele chamou Pedro a atenção, a cara de todos? Era o que o senhor deveria estar fazendo com o senhor Neil Barreto, e não endossando esse absurdo que ele fez. Essas palavras chegam a ser obscenas para a alma da pessoa, tá? Então agora fiquem vocês dois, e quem mais achar que vocês estão certos, com a sua consciência nas mãos que vão pesar e medir, as mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É isso aí, meus irmãos, que eu quero agradecer a vocês. Tá aí o meu contato, se quiserem os pastores aí citados entrar, me processar, fiquem à vontade, façam o que quiserem. Vocês colocaram publicamente um absurdo desse, dando direito ao meu direito de resposta que a Constituição me garante. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até um próximo vídeo, em nome de Cristo Jesus. Amém.